A história do médico é uma história que tem me fascinado já há muito tempo. Me chegou às mãos certa vez um exemplar da revista Planeta de 1976, onde se relatava uma história comprovada pelos anais da ciência e muito bem descrita, que é perfeitamente emblemática para ser explicada à luz da doutrina espírita. A história do médico é uma história que provém da primeira metade do século XX, no interior de São Paulo. Esses interiores com aquelas ruas de diversas casas, casas pequenas, aqueles interiores tranquilos que já às 7 horas, 8 horas da noite não havia mais movimentação nas ruas, sobretudo naquela época. Cidades tranquilas, com pequenas chácaras, pequenos sítios. Eis que esse médico encontrava-se em sua residência, já pronto a recolher-se, numa hora relativamente avançada, tranquilo, quando de repente bate à sua porta um rapaz. O rapaz expressava um desespero muito grande e dizia com grande veemência: preciso que o senhor auxilie uma pessoa que está morrendo. Essa pessoa vai morrer e não há, e eu preciso que o senhor auxilie, preciso que o senhor venha prestar um auxílio e fazer uma caridade. O médico disse: mas meu senhor, por favor, o senhor sabe que horas são? Sim, eu sei, eu preciso que o senhor venha, por favor, que é impreterível. A situação é periclitante. O senhor precisa vir para auxiliar essa pessoa que está em estado de quase desencarnação. O médico, então, tocado por aquele jovem que se expressava com muita intensidade, à beira das lágrimas, pegou o seu veículo e, junto com o rapaz, atravessou uma boa parte da cidade até os confins do sentido oposto da cidade, aproximadamente meia hora, 40 minutos de veículo, e chegou à residência. Eis que o rapaz falou: entre, por favor, é aqui. Nós precisamos muito que o senhor auxilie esta pessoa. O médico, então, chegou, agradeceu ao rapaz, entrou, encontrou uma senhora que jazia deitada, em alta febre, com muitas dores, praticamente em um estado de delírio devido à febre, já num estado de saúde bastante problemático. O médico, então, com tranquilidade, realizou o seu trabalho e etc. Permaneceu naquele leito durante algumas horas e, após a recuperação, horas depois, da senhora, o médico chegou a ela e disse: senhora, realmente foi uma bênção eu ter conseguido chegar aqui e ter salvado a sua vida, porque a senhora não suportaria mais tempo sem a ajuda de um médico. E a senhora então agradeceu, disse: meu senhor, eu não sei como lhe agradecer. Realmente eu fico tocada, minha gratidão não tem limites e eu só não entendo como é que o senhor conseguiu chegar aqui. O médico disse: senhora, um rapaz me trouxe. Rapaz? Mas que rapaz? Ninguém sabe que eu estou aqui, eu moro sozinha, viúva. Ninguém sabe que eu estou aqui. Os meus vizinhos não sabem que eu estava doente, ninguém sabe de nada. Como o senhor chegou aqui? Eu disse: um rapaz me trouxe. Mas que rapaz? Um rapaz assim, baixinho, moreno, baixinho. Rapaz assim tinha um bigode. Um moreno baixinho de bigode, meu senhor. Eu não conheço ninguém assim. Como o senhor chegou até aqui? Eu não conheço ninguém com essa descrição. E o médico então olhava e não sabia o que dizer. E dizia: minha senhora, ele tinha uma roupa assim, uma camisa clara, com um pequeno bordado. E assim o médico foi descrevendo. De repente, num relance, o médico visualiza um quadro e diz assim: minha senhora, esse era o rapaz que veio comigo, que me indicou onde a senhora estava. A senhora começou a rir. Mas meu senhor, que isso é impossível. Mas minha senhora, é exatamente esse rapaz. E veja, a camisa é a mesma camisa. É o mesmo rapaz, é exatamente esse. Ele veio comigo, inclusive, pediu com muita intensidade que eu viesse aqui. Mas meu senhor, isso é impossível, senhor. Mas como, senhora? Eu tenho certeza, eu não poderia chegar aqui espontaneamente. E a senhora então disse: meu senhor, esse é meu filho, ele faleceu há 10 anos. É impossível que seja ele. Aí, nesse ponto da história,
que é, a bem dizer, uma história de mistério, de sobrenatural para aqueles que não conhecem e que não compreendem os desígnios da doutrina espírita. Eis que nada há de sobrenatural, como já falei, porque o sobrenatural está acima das leis da natureza. As leis da natureza são criadas pelo Criador e são leis perfeitas, imutáveis, não são leis do homem, são leis divinas. Deus não criaria leis perfeitas para modificá-las. Eis que as aparentes subversões da lei, o que geraria a aparente sobrenaturalidade, é apenas uma aplicação da lei mais sábia, que nos foge à compreensão. Pelo menos a compreensão de alguns de nós. A questão é que a doutrina espírita se debruça sobre esse fenômeno como um fenômeno de materialização de efeitos físicos, uma mediunidade latente de efeitos físicos. É impossível afirmar que o ectoplasma e o fluido corporal, o fluido orgânico para aquela materialização tenha sido fornecido exclusivamente pelo médium médico. Pode ter sido sim fornecido por médiums sem o saberem, das imediações, às vezes em estado de sono. Pode ter sido. E a questão é que a materialização foi extremamente tangível, extremamente real, a ponto de iludir o médico. Pelo tempo que o espírito havia desencarnado, portanto 10 anos, pelo tempo, compreendemos que sua evolução já no plano espiritual, seu domínio já por todo esse tempo da estrutura do veículo perispiritual para poder utilizar-se dos ectoplasmas e das energias dos médios para criar uma materialização, já era num grau de desenvolvimento bastante avançado, a ponto de permitir que aquele espírito se fizesse materializado. O plano espiritual, a espiritualidade, ela se utiliza desse tipo de recurso extremo quando nenhum outro recurso mais tranquilo, vamos dizer assim, se encontra à sua disposição. E frequentemente esses fenômenos, situações fenomênicas, digamos assim, porque isso está perfeitamente dentro das leis que a doutrina espírita nos explica com relação à natureza e à materialização dos espíritos, eis que esta situação é uma situação muito clara dentro das leis da doutrina e muito frequente para ensinar as pessoas de que há espiritualidade e para despertar nelas muitas vezes um interesse que possa movê-las a um aprimoramento espiritual, a um conhecimento das realidades espíritas. Muitas vezes desperta o sentido para a percepção extramundo, extra-terra. Isso é um ponto principal, despertar as pessoas para que elas olhem para o espiritismo sobre um ângulo menos preconceituoso e menos voltado para rituais, para seitas ou para quaisquer outros tipos de fenômenos que não sejam aqueles concetâneos da doutrina espírita. Nesse fenômeno, portanto, encontramos uma materialização concreta. Desperto a atenção de todos para que pesquisem as experiências realizadas no século XIX, início do século XX, pelo grande cientista William Crookes, mais tarde condecorado Sir William Crookes pela Rainha da Inglaterra, e que realizou experiências com materializações de espíritos fotografadas. Seu espírito, ou espírito, melhor dizendo, que mais se manifestou para essas fotografias foi o espírito de Kate King, através da mediunidade de efeitos físicos da senhora Florence Cook, que na época era uma menina ainda. Essa mediunidade tão poderosa que ela trazia serviu para que os anais da ciência pudessem ter em mãos esses exemplos de materializações, numa época em que estas materializações ainda eram necessárias para conturbar e despertar a incredulidade, para que as pessoas pudessem se debruçar com maior intensidade sobre os ensinamentos espíritas. Já hoje, não há mais essa necessidade tão imperiosa de manifestações físicas para que as pessoas acreditem. Eis que a moral espírita, hoje em dia, já se mostra tão clara, os fenômenos de reencarnação comprovados e colhidos à exaustão.
já se mostram tão claramente considerados, tão estudados, aprofundados, como nos livros do pesquisador Ian Stevenson, que já se torna imperioso acreditar nesses fenômenos como realidade manifesta e inconteste. Eis que o bom senso científico é aquele que se despoja, se liberta de um conceito errôneo para entrar em um conceito correto, ainda que ele não possa de imediato explicar todas as leis que circundam aquele fenômeno. Se o cientista de hoje não consegue explicar com sua doutrina científica todas as leis que envolvem o fenômeno da reencarnação, não pode ele negá-las. Ele tem que entender que a sua limitação científica ainda se manifesta. Portanto, nesse fenômeno de materialização do médico, manifesta-se aí um ectoplasma poderosíssimo, que não é frequente, porque requer um domínio profundo desses mecanismos, somente utilizados por espíritos superiores, espíritos em situações de maior evolução, para servirem a uma nobre missão. Eis que se a mãe daquele rapaz não deveria desencarnar naquela ocasião, e que se a sua sobrevida, a sua moratória, a sua recuperação precisaria servir à evolução dela e ao exemplo espírita para todos, então realmente ela não desencarnou, e realmente isto tem a lógica de ensinamento e de necessidade. É uma forma da doutrina espírita explicar de maneira coerente os eventos que aparentemente seriam misteriosos. Todas as histórias verdadeiras que aparentemente trazem mistérios são nada mais que expressões do espiritismo sob seus mais diversos ângulos, que se prestam a ensinamentos, a exemplos, a evolução espiritual das pessoas envolvidas. Tem toda essa missão e toda essa serventia colateral, essa serventia de evolução para o espírito. Não somente a sobrevivência daquela senhora, mas a visão nova que se apresentava sobre todos os circunstantes e sobretudo sobre o médico, que talvez não acreditasse ou não entendesse aquelas questões, mas foi obrigado a reconhecer a veracidade do fenômeno. É a partir de situações assim que as pessoas vão pouco a pouco despertando para esses caminhos evolutivos que passam pela compreensão desses fenômenos, não somente no seu aspecto científico espírita, mas também no aspecto moral também. O aspecto de que a caridade de salvar uma vida que não deveria perecer, daquela mãe, a caridade fez com que o filho, já desencarnado há 10 anos, pudesse fazer aquele esforço magnético fluido perispiritual para se materializar. Ou seja, pela espiritualidade, os aparentemente mortos podem retornar subitamente à vida, digamos assim. O que não devemos nós fazer pela caridade? O que não devemos nós fazer pela caridade, eis que estamos encarnados e temos as mãos livres, oportunas para salvar nosso semelhante e para secar suas lágrimas e fazer a caridade que nos for possível fazer. Esse é o ensinamento que a história nos deixa, não só para nos instruir, mas também para nos amarmos, como dizia o Espírito de Verdade numa das comunicações. E o Espírito de Verdade, para muitos estudiosos do Espiritismo, é nada mais que o próprio Jesus Cristo, orientador do desenvolvimento da doutrina espírita. Disse ele: o primeiro mandamento, espíritas, amai-vos. O segundo mandamento, espíritas, instruí-vos. Ou seja, depois do sentimento moral, o sentimento intelectual, para que os dois se conjuguem e a evolução se faça contínua. Esta é a história e o ensinamento que gostaria de deixar a todos neste momento. Fiquem com Deus, que a paz de Jesus Cristo derrame sobre todos. Um forte abraço, na paz de Deus. Obrigado.